Bom dia a todos e todas. Então, vamos dar início aqui ao painel. Agradeço a TAG pelo convite para o Summit, para a participação do Summit, e também para participar desse painel. Agradeço a participação do Bruno Marques, Vinícius e Felipe. E passo a palavra para vocês para fazer uma breve apresentação sobre a Asset, a estrutura de vocês, modelo de gestão, enfim, fiquem à vontade. Bom dia, obrigado pelo convite. Falando um pouco da XP Asset, nós somos hoje, acho que uma das maiores assets do Brasil. A gente está com quase 170 bi sob gestão, são 13 estratégias distintas. Eu sou responsável pela estratégia de fundos de multimercado. A gente tem hoje em torno de 7 bi, mais ou menos. Eu acho que a asset da XP tem uma grande vantagem da gente ter uma estrutura muito parecida com uma asset independente. Eu acho que não tem diferença fundamental com a solidez de uma instituição financeira por trás. Isso para a gente tem um valor enorme. Na área macro, nós somos 25 pessoas ligadas diretamente à gestão. São basicamente, como a gente está estruturado, a gente tem um book que a gente principal, que a gente chama o maior book da casa, que eu e o Júlio Fernandes, que é meu co-gestor, tocamos por consenso. É uma visão 100% macro, 100% direcional. A gente opera câmbio, juros e bolsa em diferentes geografias. A gente tem em torno de 60% a 65% do risco do fundo. E a gente tem outros gestores focados em mercados, geografias distintas, são mais 5 gestores, mais 5 economistas, 12 analistas. Então, é bastante gente bem focada nisso. A gente está fazendo isso há um pouco mais de 7 anos. Basicamente, na mesma estratégia. A gente tem uma estratégia multimercado que é destrinchada em buckets de volatilidade diferente e versões previdenciárias. Acho que, bem sucintamente aqui, eu acho que é um pouco disso. Tá ótimo. Bom dia a todos. Obrigado pelo convite, TAG. Parabéns pelo evento, muito legal. Bom, eu sou o Vinícius. Eu preciso apresentar um pouco a nossa gestora, a Tenax Capital, uma gestora nova. A gente está no ar aí há 18 meses. A gente começou em março do ano passado. É uma gestora que aí juntou profissionais bastante experientes, egressos aí de outra asset independente. Eu vim de banco, trabalhei a vida inteira em tesouraria de banco americano. E a Tenax nasceu como uma casa multiproduto. A gente oferece aí, além do fundo macro, que eu sou corresponsável, a gente ainda tem 2 estratégias de ações, um fundo Total Return e um FIA Long Only. E também a gente tem estratégia de renda fixa ativo. Falando um pouco do fundo macro, acho que tem um perfil, um setup de risco até parecido com o que o Bruno falou. Eu e o Sérgio Silva, que é o corresponsável da área junto comigo, a gente tem um book core, um book principal, que a gente fala que é o chassi da casa. Ali vai estar nossos as principais teses da gestão vão estar expressos nesse book core. E aí, em condições normais aí de pressão e temperatura, esse book deve carregar entre 60% a 70% do risco da casa. E a gente tem os books individuais, que a gente chama, que são books também tocados por cada gestor. Ali tem um book individual, e ali a ideia é cada um expressar suas melhores ideias nos mercados que atuam e, tendo grande convicção, a gente chama que esses books são até fábricas de ideias, porque a gente consegue alavancar algumas teses ali em tamanho maior dentro do book core. Eu acho que é isso. Outra coisa bastante interessante que a gente explora bastante na casa é a integração do macro e do micro. Um desses books individuais que a gente chama, ele é tocado pela nossa área de renda variável. E aí, quando eu falo renda variável, é realmente a parte de single names. A gente tem um pessoal super experiente que está fazendo isso há mais de 20 anos.
E a gente tem essa parte de uma carteira de ações que é escolhida por esse pessoal e gerenciada pelos nossos PMs de renda variável local. Acho que é isso. Bom dia a todos. Obrigado pelo convite à TAG. É um prazer aqui dividir o palco com o Vini e com o Bruno. Espero a gente ter um bom debate aqui e trazer bom conteúdo, boas discussões. Falando da Legacy, né? A Legacy é uma gestora independente, hoje com praticamente 30 bi sob gestão, né? A gente completou 5 anos de cota, o tempo passa rápido. A gente sabe, né? Uma equipe que trabalha junto há bastante tempo, né? O core da equipe já está junto há muito tempo e com uma cultura já muito forte, né? Então, são pessoas que estão aí há quase 15 anos, 18 anos, 17 anos, né? Trabalhando juntos, sob mesma cultura, mesma filosofia de investimento, o mesmo approach, né? A gente costuma falar, né, que a gente olha o mercado meio que e a nossa estratégia meio como um cubo, né? Com 3 dimensões, né? A gente cobre diversas classes de ativos, diversas geografias e tem estratégias de horizontes de investimento diferentes, né? A gente é uma casa macro, uma macro global, e é global de fato, né? Porque algumas vezes a gente está com risco no Brasil concentrado, às vezes a gente está bem espalhado, a gente no momento tem mais risco em posições no México, por exemplo, alguns momentos em países desenvolvidos, né? Então a gente não tem nenhum dogma, nenhuma restrição de estar mais ou menos investido em algum mercado, alguma classe de ativo, algum prazo, né? Então a gente olha mesmo de forma bastante ampla, bastante macro. Então a gente busca uma diversificação, né? São 2 pontos importantes, eu acho que para ser bem sucinto, acho que é uma casa macro que busca uma diversificação, tem 10 estratégias, né? Desde crédito, commodities, equity internacional, equity local, renda fixa local, renda fixa internacional, valor relativo, quantitativo, né? E, enfim, moedas. Então, são 10 estratégias. Então, a gente busca uma diversificação de fato, né? Aloca risco, onde a gente consegue ter recorrência de resultados, Sharpe positivo, né? E, na medida que coisas que a gente se propõe a fazer novas, a gente começa a fazer menor, vai ganhando confiança e as estratégias vão aumentando ao longo do tempo, na medida que o risco-retorno para a nossa cota se torna interessante, né? Eu acho que o segundo fator é que a gente acredita muito, né, que o futuro da indústria, do mercado, é uma combinação, né, da análise macro, né, e uma análise sistemática, né? Então, acho que a combinação das 2 coisas, né, eu diria que a gente hoje 85% macro, né, e 15% sistemático. Acho que o objetivo é caminhar para algo como mais 70-30, né? Porque muitas vezes o mercado dá muitos sinais, né? E a gente envolvido no dia a dia, noticiário, e muito ruído, etc., te leva a tomar decisões ou ter posições que divergem de, eventualmente, de sinais, painéis de controle, né? Que a gente acaba montando, e modelos quantitativos que rodam de forma independente, né? Que dão sinais importantes para a gente aumentar a intensidade da nossa convicção macro ou diminuir a intensidade da nossa convicção, né? Então, é isso aí. Eu acho que as 2 frentes que a gente busca, né, são a diversificação e a questão de avançar nessa parte de sistemática, né? Modelos quantitativos que nos dê mais informação, mais embasamento para a nossa tomada de decisão ao longo do tempo. Tá ótimo. Então, agora, falando um pouco do cenário econômico, né? O que vocês poderiam nos passar assim de panorama de um cenário para um médio prazo? Pode começar, Felipe. Posso começar por aqui. Bom, é bem amplo, né? Que o cenário macro, né, a gente sempre tem o global, tem o Brasil, a discussão pode ser bastante ampla aqui. Tentar ser bastante sucinto, né, para dar espaço aqui para o Vini e para o Bruno também poderem elaborar. O tema, né, na nossa visão aqui de mercado nesse momento, principal, né, é a desinflação e a desaceleração da economia em virtude da retirada dos estímulos monetários, creditícios e fiscais que a gente tem visto ao longo dos últimos 18 meses, 2 anos, né? Então, a gente está claramente vendo um processo de desinflação no mundo emergente, no mundo desenvolvido, né? E um processo de
desaceleração muito gradual, né? As economias ainda muito resilientes nesse momento, né? O país emergente, né? Onde a gente buscou aí mais recentemente estar com posições em renda fixa, a gente tinha uma visão de que a inflação cairia mais rápido, porque a cesta de inflação desses países ela é mais exposta a tradables, a goods, né? A commodities, tem um impacto relevante das moedas, né? E a gente teve uma normalização das cadeias de produção bastante relevante, você teve uma valorização das moedas emergentes, você teve a volta das commodities, né? Então, tudo isso impacta de forma muito mais forte, né, o mundo emergente. O mundo emergente também subiu os juros com mais coragem, né, e com mais margem, levou um juro real mais restritivo, claramente, do que o mundo desenvolvido, né? Então, isso permitiu que a inflação caísse mais rápido, né, trazer para patamares mais próximos da meta, né? Então, a gente já vem aí, né, apostando nos últimos meses que os países emergentes começariam um processo de relaxamento monetário, né? Primeiro seria o Chile, depois o Brasil, provavelmente o próximo é o México, né? Acho que tem uma probabilidade grande de ser o próximo. Tem uma discussão talvez a Colômbia também. Hoje é uma inflação um pouquinho mais alta, mas é algo até que a gente não tem tanta posição por ser um país menor e líquido, né? Mas a gente acha que está nesse processo, né? Já no mundo desenvolvido, né, você vê também um processo de inflação, mas a cesta de desenvolvido é uma cesta muito mais ligada a serviços, né? É muito mais, e alguns bancos centrais miram o core inflation, né? Então tem muito mais dificuldade de você ter um impacto, né, dessa normalização das cadeias e os itens que eu comentei na inflação de países desenvolvidos, né? Então a gente vem buscando, né, alguns países para estar aplicado em renda fixa, né? Mas não tem sido trivial porque as economias estão resilientes e a inflação está caindo muito devagar, né? Então, eu diria que a gente tem sido mais neutro com relação aos países desenvolvidos, mas em algum momento a gente acha também que a atividade ela vai desacelerar de uma forma mais intensa, né? E a inflação também vem para patamares um pouco mais baixos, né? Isso vai permitir aí a gente caçar dentro do mundo desenvolvido alguns países que têm mais vulnerabilidade, mais sensibilidade a essa alta taxa de juros, né? Tem alguns países, né, como Canadá, Nova Zelândia, é um país que a gente andou aplicando juros, andamos diminuindo, né? Enfim, então é algo que a gente tem buscado, né? E a gente tem, de uma forma mais sucinta com relação aos Estados Unidos, né? A gente tem aí, o mercado tem trabalhado no curto prazo, com a expectativa, né, de uma inflação mais calma no curto prazo, mas existe muita dúvida com relação ao patamar que essa inflação vai se estabilizar, né, e se ela vai retomar por conta da resiliência da economia americana. E, paralelo a isso, nos Estados Unidos, né, o que mais nos aflige, eu colocaria como um risco, né, não sei nem se hoje em dia é um risco de cauda, mas é um risco relevante, né? O mundo desenvolvido, você tem, usando os Estados Unidos como exemplo, né, uma dívida gigantesca, um déficit gigantesco, né, e mantendo os juros altos por mais tempo para você poder controlar a inflação. Então, é uma dinâmica da dívida explosiva, né? Então, você precisa que o Tesouro, né, os governos centrais, façam muitas emissões, né, em valores muito relevantes. Isso pode pressionar muito a curva de juros de longo prazo nos Estados Unidos. Isso vai ter um impacto, né, negativo, com certeza, para diversas classes de ativos, né? Então, a gente tem muita preocupação, né? Acho que é um ponto importante de colocar nesse momento, como é que vai ser, esses países vão se financiar, né? Como é que eles vão adressar a questão da dinâmica da dívida daqui para frente, né? A gente, por exemplo, ontem viu a Itália, ela colocou um default tax, né, que é um imposto, um on-off, né, em cima dos bancos. Os bancos despencaram e a bolsa caíram e hoje já voltaram atrás e cancelaram, né? Então, os países estão em busca, os países em geral vão buscar arrecadação, né? E quando você vai tentar buscar arrecadação, você tem uma série de headwinds, né? É difícil de você aprovar no Congresso, é difícil você ir contra os lobbies, então vai ser uma tarefa difícil. Cortar despesa também é difícil porque esses governos são eleitos, né, baseados aí, em uma série de políticas assistenciais, né? A gente vê aqui, tem o Brasil claramente como exemplo nisso, né? Então, é uma situação complicada, né? Tanto pelo ponto de vista de você adressar pelo lado da arrecadação, como pelo lado do controle da despesa, né? Então, acho que esse é um ponto para se preocupar, né? Então, no curto prazo, tem uma sensação de que a inflação está acomodando, que está tudo bem, né? A economia está desacelerando de forma gradual,
né, ainda mostrando resiliência, então dá uma impressão de que está num pouso suave, né, que o mercado chama de soft landing, mas a gente tem essa preocupação aí no radar com relação à taxa de juros longas nos Estados Unidos, né. Então, acho que, e complementarmente, acho que vale a pena colocar uma visão rápida aqui com relação à China, né, que eu acho que sempre foi um drive importante de crescimento. Para a gente está vendo com muita preocupação, né, apesar de alguns estímulos pontuais, tem um problema relevante no crescimento estrutural chinês, né. Provavelmente a China vai continuar fazendo estímulos pontuais step by step, né, tem um problema grave, né, com relação ao financiamento das províncias e vai precisar de ajuda do governo central, senão a economia vai buscar patamares de crescimentos mais baixos, né. Então, isso vai ser um constraint, vai ser uma restrição para a economia global daqui para frente. Então, a gente tem monitorado também isso aí com bastante atenção. Então, tem sido engraçado, porque um dia você chega, sai um dado ruim de China, o mercado piora, fica todo mundo preocupado, porque a economia está indo muito mal. Aí, no outro dia, já sai uma notícia que vai ter estímulo, aí fica todo mundo animado, que vai ter um estímulo e vai melhorar. Então, a gente tem oscilado, né, constantemente entre essa questão que você vai ter estímulo ou a economia vai desacelerar, né. A nossa opinião é que, estruturalmente, né, a economia vai desacelerar, né, então a gente vê com preocupação, mas vai ter esses estímulos pontuais, né, essas ajudas às províncias que vão financiar as economias locais, né, e eventualmente vai tentar fazer o processo de aceleração ser um pouco mais smooth, né. Então, esse é um panorama global. Acho que a gente pode fazer uma rodada de Brasil para não ficar muito longo e dar a oportunidade do pessoal comentar. Tá ótimo. Vinícius? Legal. Eu gostaria de ser mais polêmico aqui, Guerra, mas a gente está com uma visão, acho que, bastante parecida. Falando um pouco dos Estados Unidos, que a gente, né, a nave-mãe. Acho que esse tema realmente, né, da desinflação benigna é o que tem permeado os mercados. E eu acho que até fazendo um pouco da história, né, o filme, né, assim, a gente e o mercado, de maneira geral, a gente vem sendo surpreendido pela resiliência da economia americana. Né, eu acho que ali, quando teve aquela quebradeira dos bancos, em março, poxa, ali eu olhei para a nossa economista, lá para a Débora, e até tendo vivido um pouco da experiência, né, de estar num banco, né, que quebrou, né, na época da crise financeira, pô, aquilo ali a gente falou, nossa, agora o canal de crédito vai ser realmente contaminado e, poxa, a gente vai ver a desaceleração que a gente realmente espera, dado todo o aperto que já tem sido feito, né, já vinha sendo feito pelo Banco Central, tanto na parte monetária quanto de condições financeiras. Assim, para o nosso espanto, a gente viu os dados de crédito piorarem, mas quando a gente coloca isso nos nossos modelos lá, era para você estar com um PIB muito pior do que está agora, e, na verdade, ele ainda está muito resiliente, né? Então, acho que tem várias causas aqui que a gente pode discutir o porquê dessa resiliência da economia americana. Eu acho que assim, a principal é, certamente, né, o fiscal, que o governo americano está fazendo política pró-cíclica no momento errado, né? Assim, o Fed está tentando controlar a inflação e o governo não para de fazer mais déficit, né, fiscal, o que certamente ajuda a atividade e torna o trabalho do Fed mais difícil. E também a parte dos balanços, né, tanto do household, né, do consumidor, quanto das empresas, que veio muito mais saudável entrando nesse processo de aperto monetário. Então, parece que esse canal crédito ele está sendo offsetado um pouco por esse, né, olhando pelo lado próprio das empresas e do household, essa parte de renda e dívida mais controlada, né? Agora, a gente acha que essa tese de desaceleração ela está sendo postergada, né? Ela vai acontecer. Então, assim, o nosso panorama para os Estados Unidos é muito monitorar para ver que hora que o hard data, né, os dados de verdade, eles vão fazer o catch-up com os dados que a gente fala que são mais prospectivos, né, os dados soft. Isso é um pouco de Estados Unidos.
Acho que vindo para a Europa, assim, só falar um pouco do Fed também, a gente acha que o Fed está num sweet spot aqui, porque realmente ele está conseguindo trazer a inflação para baixo sem causar grandes danos para a economia. Assim, a gente acha isso também um pouco insustentável, mas a verdade é que o Powell agora ele está com a mão boa, né? Assim, ele está numa situação que vai dar chance para ele pausar e olhar. Então, a gente acredita que esse foi o último hike que o Fed deu, e como a gente tem um viés um pouco mais otimista para os dados de inflação agora, né, nos próximos meses, vamos ver, né, o CPI amanhã, a gente acha que ele consegue segurar, e quando ele estiver olhando para outra reunião, né, acho que na próxima não vem nada, e na seguinte a gente já vai estar vendo dados de desaceleração um pouco mais fortes, e aí eu acho que consolida o final de ciclo. Agora, quando a gente volta um pouco para a Europa, né, eu vejo uma situação um pouco pior no continente europeu, porque ali a atividade já pegou. Né? Acho que lá o canal de crédito pegou, o próprio Banco Central lá está falando isso. E aí, olhando o ECB, ele está numa situação ruim, porque, diria, uma situação muito pior que a do Fed, porque a atividade está ruim, mas o perfil da inflação lá é pior que o americano. Então, só que lá ele é um banco central que ele só tem um mandato, né, que é a inflação. Então, a gente está olhando ali na casa com bastante cuidado ali os ativos europeus, aí, principalmente bolsa, né, que ralhou bastante. A gente está bastante preocupado com essa dinâmica, né, de atividade mais fraca, Banco Central mais rock, e acho que a chance dele ser obrigado a dar mais um hike de 25, acho que não é baixa ao nosso ver. Né? E a Europa também é contaminada pela China, que, acho que na linha que o Guerra falou aqui, parece que o modelo que vinha lá bateu na parede e está tentando se reorganizar de alguma forma. Todo dia a gente espera realmente que saia dado ruim, a gente espera que venha o estímulo, mas parece que a caneta lá está com pouca tinta e o governo não parece querer voltar a dar os estímulos que ele vinha dando, né? Aquele estímulo fiscal, né? Mais focado em housing e tudo mais. Então, acho que essa transição de modelo que eles estão tentando lá, né? De uma coisa mais voltada para investimento e housing para consumo, ela é um pouco caótica, né? Mas vamos lá, né? A China vai crescer 5 esse ano, acho que se não tiver grandes estímulos vai crescer 4 no que vem. A gente está falando da segunda maior economia do mundo, né? Então, eu acho que também tem muita coisa ruim precificada lá, mas também a gente não consegue ter visibilidade do que o Xi vai querer fazer em termos de estímulo. E é só para terminar, Bruno, rapidinho aqui, eu acho que a América Latina ela conseguiu ficar na frente do ciclo, que foi uma coisa, acho que bastante, acho que, né, como a gente foi mais, acho que sabe lidar melhor com a inflação, a gente foi mais agressivo nos hikes, estão sendo os primeiros a cortar, e, poxa, a gente acha que isso é a gente vai continuar descolado ainda, mesmo com os bancos centrais lá fora permanecendo um pouco mais na ponta hawkish. Bom, acho que também é bom falar por último que tem menos coisa para falar, né? Acho que o cenário não está tão diferente assim. Acho que a nossa vida é um pouco confusa. O que a gente está fazendo no limite é tentar antecipar o futuro, né? Prever o futuro. E às vezes a gente fala, não, acho que vai acontecer isso. Mas na verdade eu acho que vai acontecer isso, é olhar para uma distribuição de probabilidade, atribuir probabilidades àquilo. E a gente tenta achar probabilidades que estão mais claras a nosso favor. Eu acho que a grande surpresa que a gente teve esse ano, e talvez nos últimos 12 meses, olhando para trás e ter visto uma alta de juros de 5% nos Estados Unidos, na velocidade que foi, vindo de um patamar de inflação tão alto, e você não ter tido o tal do hard landing, né, que a gente fala. Eu acho que é bem inédito em termos históricos isso. Olhando para trás, a gente consegue falar, não, poxa, eu acho que, como o Vini falou, o balanço das famílias está muito melhor, o governo transferiu 10% do PIB para as famílias, depois que tinha acabado já o Covid. Isso gerou um estoque de poupança muito grande, e isso segurou muito bem a economia. A grande dúvida que fica daqui para frente é se isso foi uma transferência que gerou, que adiou esse hard landing, ou se de fato vai fazer a transição e a gente vai conseguir sair lá na frente com um equilíbrio melhor.
Eu acho que é uma grande dúvida que a gente tem, eu acho que está longe de ter no nosso lado uma convicção muito grande. Então, até por isso, acho que, talvez antecipando uma pergunta, a gente não tem um risco tão grande lá fora hoje em dia. Quando a gente olha para os Estados Unidos, é realmente muito estranho não ter tido esse nível de piora, dada a velocidade da alta de juros acima de tudo. Quando os Estados Unidos subiu os juros em 2006, na mesma magnitude, numa velocidade mais lenta, ao final de 2007, começou a quebrar o subprime, em 2008 deu o que deu. Então, talvez tenha ou tem um delay entre isso acontecer, ou, de fato, a gente conseguiu estruturar isso de uma forma melhor e, de fato, teve uma gestão boa dos bancos centrais. A gente acha que, na nossa visão, os bancos centrais não foram tão agressivos quanto deveriam. Eu acho que é bem diferente da América Latina, como o Vini falou, em que a gente foi muito na frente, até por razões particulares. O Brasil, a gente esquece, mas o Brasil começou a subir muito mais por causa da crise hídrica do que por esse fenômeno de inflação global. O Chile tinha as suas agruras particulares de uma deterioração fiscal muito grande, por aí vai. Então, o quadro da América Latina ele é bem idiosincrático, mas, de fato, os países botaram no juro real muito restritivo. Quando a gente fala do nosso 14% no Brasil, é muito menos restritivo do que era o 11% do Chile, por exemplo. O México, talvez, foi o único país que não fez uma política fiscal tão estimulativa, mas teve uma política de recuperação de salário mínimo muito forte. Ainda está surfando esses ventos do nearshoring, friendshoring. Acho que a gente pode falar um pouco mais disso quando falar de posição. Mas, de fato, a América Latina está num ambiente muito diferente. A gente subiu muito mais os juros. A gente está tendo uma desinflação muito melhor. Até em termos de qualidade da desinflação daqui é muito melhor do que quando a gente olha para os Estados Unidos. Mas, de fato, a gente vê hoje um ambiente global que mudou, né? Eu acho que, quando a gente olha nas últimas semanas, o Fed deu uma sinalização que está muito próxima do fim do ciclo, né? Eu acho que, ainda que talvez possa, eventualmente, ter uma alta de juros, eu também não acredito. Adicional, acho que é muito difícil a gente ver um ciclo se estender além disso. O Banco Central Europeu, que via com um compromisso muito forte de continuar subindo juros, já não tem um compromisso tão velado. O banco inglês, que estava muito atrás da curva, dado o nível de inflação lá, também baixou muito a guarda. Então, a gente está vendo uma reversão global. Os países começaram a subir antes, como Brasil e Chile, já estão caindo, e os países que demoraram a subir estão parando o ciclo. Ao mesmo tempo, você está tendo uma atividade super resiliente e uma desinflação que, de fato, acontece no mundo como um todo. Mercado de trabalho, se você pegar um mapa mundi, jogar um dardo, a não ser que você acerte a China, qualquer outro lugar vai estar com o mercado de trabalho super saudável. Então, a gente, de fato, está saindo, pelo menos temporariamente, num ambiente muito mais construtivo. Então, quando a gente olha para o mundo, tem alguns bolsões de preocupações, mas é um mundo que parece muito melhor do que se supunha em março. Acho que talvez a grande dificuldade que a gente teve foi ali em março, vendo os canais de crédito se deteriorando nos Estados Unidos, e achar que aquilo ia ter uma deterioração muito mais forte, e não veio. Então, olhando para o mundo de 6 meses depois, até muito menos que isso, parece que é um mundo com um equilíbrio muito melhor. O que não quer dizer que não tenham riscos pontuais. Eu acho que a China, como o Guerra comentou, é um risco muito grande, até porque, dado a dificuldade de entender o que está acontecendo, quando a gente olha para as saídas de lockdown do resto do mundo, o da China foi disparado mais fraco, né? Não a velocidade com que saiu, mas o impacto que teve nos dados. Parece que tem um desequilíbrio muito maior lá acontecendo. Acho que, de uma forma geral, é isso. Acho que corroboro aí com o que foi dito. Tá ótimo, obrigada. Então, falando um pouquinho do cenário de Brasil, né, e principalmente da redução de taxa de juros, né, a gente, como investidores, está buscando alternativas que complementem as estratégias de renda fixa. Então, eu queria entender um pouquinho o que vocês estão pensando do cenário Brasil e também o que vocês estão trabalhando na Asset, qual o produto, qual a estratégia, a tese que vocês estão usando, aproveitando esse momento. Legal, vou começar aqui. Eu acho que a gente mudou bastante a cabeça com relação ao cenário macro Brasil, depois da apresentação do arcabouço fiscal ali em março. Acho que a nossa cabeça ali foi que isso tirou a cauda, né, aquela cauda mais gorda ali, perigosa, do descontrole, né, da dívida PIB. E, a partir dali, eu acho que a gente
virou a chave. A gente vinha bastante negativo, eu acho que o mercado todo, muito por conta do que a gente vinha ouvindo desde do começo desse novo governo, e eu acho que ali foi uma virada de chave importante para a gente. Eu acho que assim, a gente está com um call mais otimista de Brasil e é baseado em 3 pilares, basicamente, né? Primeiro, essa parte do fiscal, que o governo está mostrando alguma responsabilidade nessa ótica. Eu acho que a segunda coisa é o que você falou. O segundo pilar está baseado num ciclo de afrouxamento monetário que a gente acredita que começou agora e a gente acha que vai ser profundo. A gente acha que tem bastante espaço para cortar juro aqui no Brasil, mesmo para chegar no ponto neutro, né? Assim, a gente tem assim bastante gordura para cortar. E a gente sabe que, normalmente, ambiente de afrouxamento monetário aqui é positivo para ativo de risco no Brasil, né? E acho que o terceiro pilar é um pouco o lado das reformas, né? Acho que 2 coisas aqui importantes, né? Acho que o Congresso tem servido um pouco de guardrail aí para segurar qualquer piora ou alteração nas reformas que foram feitas recentemente, né, nos últimos governos. Isso é muito importante, porque eu acho que a gente já vem colhendo fruto do que foi feito. E também o governo está aí tentando empurrar reforma. A gente pode discutir se é boa, se é ruim, mas a verdade é que acho que a gente acredita que, olhando para o médio prazo, vai ser bom para ambiente de negócio e potencial. Então, quando a gente junta essas 3 coisas, e num ambiente que o Brasil ainda está pouco alocado, né? Assim, o Brasil, que eu digo, o ativo de risco aqui está pouco alocado entre os locais e até o próprio investidor estrangeiro, esse até está um pouco mais alocado, né? Mas a gente acha que ainda tem muito espaço para aumentar a alocação em Brasil nas carteiras. A gente está bastante otimista com os ativos brasileiros, e aí a gente está escolhendo os cavalos aqui, né? Eu acho que, na nossa casa, eu acho que a gente está tentando explorar muito mais o lado da compra de bolsa. E aí, aqui, acho que vale um senão. Acho que o índice, você olhar ele, é um pouco mais complexo, eu acho que tem uma parte micro aqui que a gente precisa considerar bastante, né, que é essa parte, né, de taxação, de arrecadação. Então, o que a gente está explorando bastante lá, a gente tem uma carteira de papéis que foi selecionada lá pelo nosso time de renda variável, que isso acho que está fazendo parte do nosso chassi agora, e a gente está carregando, né, que são ações aí que a gente acha que vão se beneficiar desse ciclo de corte de juros e também escapando um pouco dessas cascas de bananas aí do lado de arrecadação, né? Acho que outro trade que a gente gosta bastante é aplicado em juros. Acho que não tem muito o que falar. Quando você começa o ciclo, o mercado vai querer, assim como o Mansueto falou agora há pouco, vai querer falar de aceleração, e a gente está até incorporando aceleração aqui na última reunião do ano, dado o nosso cenário benigno aqui para a inflação, que a gente vê também por aqui. E aí a gente... É uma questão de escolher entre nominal e real. Hoje a gente tem mais NTNB aí na barriga da curva. A gente gosta bastante. E eu acho que na moeda, a gente não é negativo na moeda, mas a gente acha que, dado que a gente está, né, iniciando um ciclo de corte de juros que a gente acredita que vai ser profundo, né, e lá fora ainda, com os bancos centrais lá mais na ponta ROC, a gente acha aqui que o real tem um pouco menos de appeal. Mas não quer dizer que a gente esteja negativo com a moeda, a gente só não acha que é o melhor cavalo para pegar esse rally de Brasil, que a gente acha que tem uma janela aí razoável para os ativos brasileiros performarem, até no tema de descompressão de risco, né? A gente fez um trabalho bem legal na nossa última carta, aí, estudando um pouco de prêmio de risco Brasil, e a gente acha que esse processo agora está só no começo. E quando ele começa, assim, a gente teve um movimento quase que discreto, né, dessa melhora de preço de ativo aqui muito rápida depois do arcabouço, mas a gente acha que esse processo ele ainda continua, e isso vai levantar os preços de ativos brasileiros como um todo. Ótimo, obrigado. Felipe?
Bom, tá bom. Bom, acho que peguei a cadeira do Mansueto aqui, ele estava otimista, vou tentar misturar, ficar um pouquinho mais, vou te pegar esse color aqui do Mansueto e do Vini aqui, né? Eu acho que o Brasil, na verdade, como a gente vê lá, Alex, né, no contexto global, né, acho que o Brasil está se beneficiando aí de preços de commodities altos, né, que estão dando uma tranquilidade do ponto de vista fiscal, do ponto de vista de crescimento, né, do ponto de vista de balança de pagamentos, né, balança comercial, que está dando uma tranquilidade, né. A gente teve muito ruído no começo do governo, né, a gente teve todo o enfrentamento, né, entre o governo e o Banco Central, que é algo que a gente, para o mercado, né, para os ativos, é um pilar importante, né, tá ficando claro o quão importante foi a autonomia, né, do Banco Central. Se não tivesse essa autonomia, né, como é que teria sido esse começo de governo? Né? Poderia ter sido bem caótico. Né? A gente chegou a discutir aí uma mudança, né, nomes bem radicais para a diretoria do Banco Central, chegamos a discutir mudança de meta, né, chegamos a discutir um arcabouço que, na minha opinião, é muito frágil, né, esse arcabouço, mas eu acho que a gente está num momento, né, como o Brasil, em geral, o Brasil é um trade, não é uma posição assim, estrutural, tal, assim, então, eu acho que eu diria que a gente está operando otimista no curto prazo, mas é um otimismo, né, assim, muito cauteloso, né? Não é algo que a gente acha que vai ter uma mudança estrutural para melhor e vai ter uma agenda de reformas, como o Mansueto estava colocando aqui, que vai melhorar a produtividade, né? E o crescimento vai melhorar, etc. Eu acho que isso aí vai ser interrompido. Você vai ter uma necessidade, né? Você vai olhar o arcabouço, né? Como está sendo desenhado, você precisa gerar arrecadação, né? Porque não vai ser feito pelo lado da despesa. Né? Quem faz a conta dos 2 primeiros anos já vê que o governo está crescendo despesa 6% real, né? Esse ano 8%, ano que vem 4%. Não é pouco, é bastante. Então, é um crescimento relevante. Né? Então, assumindo que depois o arcabouço vai funcionar, a gente termina esse governo com piso mais ou menos ali com 84% de dívida PIB. Ali, né? Então, eu acho que ainda vai ter mais umas coisas no meio do caminho que vai levar esse negócio para 90%, uma vez que o país deve desacelerar e uma vez que novas medidas de estímulo, eleitorais, etc., vão acontecer pelo meio do caminho. Mas o fato é que o mercado não quer olhar isso agora. Né? Então, se você ficar olhando sozinho, você é atropelado. Né? Então, você fica meio que cinicamente otimista nesse momento. Né? Acho que é um trade. Acho que o Brasil está colhendo frutos, né, da herança dos últimos 2 governos, né, do governo Temer e do governo Bolsonaro. Tiveram uma série de reformas. Né? Esse governo recebeu a casa muito organizada, as estatais gerando muito lucro, né? Um fiscal, o país crescendo, que é algo importante. Né? Então, a ficha caiu para a gente, não foi que o arcabouço foi bom. Na verdade, é que o país está crescendo, para essas commodities é bom. Enquanto o país está crescendo, ninguém se preocupa com o fiscal. É a mesma coisa que a gente estava falando dos Estados Unidos. Né? Pô, por enquanto, ninguém está preocupado tanto com o fiscal, aí surgiu aí o downgrade da FIT nos Estados Unidos, e aí começou uma certa tensão, etc. Né? Mas o fato é que os Estados Unidos também está crescendo. Então, quando você está crescendo, as pessoas geralmente não se preocupam assim para quem você está dando crédito, se a pessoa vai te pagar. Né? Agora, quando vier a recessão, eu tenho uma convicção muito grande que esse arcabouço ele vai ser testado e aí a gente vai ver que ele não existe, né? Que ele é muito frágil. Então, assim, só que à luz de hoje, a gente não consegue ver. Né? A gente sempre fala assim, né? Usa uma analogia que a gente tenta montar nossas posições, né? E olhar até a nuvem. Né? Então, assim, olhando até a nuvem, depois da nuvem a gente deixa para quem é mais inteligente, mas até a nuvem, né? A gente não consegue ver uma recessão. Né? Assim, na verdade, que você não consegue ver uma recessão nos Estados Unidos, você não consegue ver uma recessão no Brasil nesse momento. Então, a hora que a economia desacelerar, eu acho que começa a desacelerar no final do 3º tri, no 4º tri, né? E ano que vem, certamente ano que vem o PIB aqui vai ser menor do que desse ano, nos Estados Unidos também o PIB no ano que vem vai ser menor do que desse ano. Né? E aí, nessa desaceleração, a gente tem muita dúvida, né, se o governo não vai começar a apertar uma série de botões no parafiscal, na medidas de gasto, né, e abandonar essas medidas de arrecadação. Então, tem muita dúvida. Né? E você fazer o ajuste pelo lado da arrecadação é sempre muito difícil. Tudo isso que o governo está falando que vai fazer, talvez a metade passe. Né? Acho que não vai passar tudo. Né? Então, muito difícil que o governo cumpra essa meta de zero de primário no ano que vem. Né? Hoje já tinha até uma notícia, né, que estão pensando em mudar, etc., para -1, etc. Mas é algo que acho que o mercado, nesse momento, não vai se preocupar se mudar um pouco, né? Se mudar de 0 para -0,5. Acho que não vai ser algo que vai
ser um choque muito relevante para o mercado, né? Então, assim, mas num contexto de curto prazo, né, eu acho que a gente está, o Vini colocou alguns pilares, né, aí eu adicionaria a questão da herança, né, dos últimos governos, adicionaria o cenário global muito favorável. Então, acho que tem um vento de cauda positivo aqui para você, pelo menos, conseguir fazer um processo de relaxamento monetário organizado, né? Se não tivesse autonomia do Banco Central, esse processo de relaxamento monetário seria totalmente desorganizado, né, com mexida na meta, com uma diretoria, né, aleatória, né, então seria um cenário muito mais caótico, né? Então, com né, o Roberto Campos conduzindo o processo e tudo, acho que tem conduzido de forma bastante inteligente, bastante habilidoso. Então, acho que, nesse sentido, a gente vai viver aí, como o Vini colocou, aí um relaxamento monetário, que você pode levar a taxa de juros aqui até a taxa neutra. A gente também acha que uma economia vai desacelerar, né? E uma coisa importante, né, desse comitê agora, né, do Copom, na medida que o tempo vai avançando, ele vai ficando um comitê mais dovish, né? Então, você teve 2 membros que entraram, já desbalanceou, né, 5-4, né? A turma que era mais rock já está com menos peso. No final do ano tem 2 diretores que saem, muito provavelmente vão entrar 2 mais dovish do que entraram agora. Então, você é um comitê que é muito permissivo, né, no sentido de que vai ser muito sensível à atividade. Qualquer derrapadinha da economia, eles vão acelerar a velocidade, né? E como a gente acha que a economia vai desacelerar, eu acho que é meio quase done que você vai ver uma aceleração para 75, eventualmente 100, ao longo do caminho, né? Então, acho que a próxima reunião é 50, e muito provavelmente a seguinte vai ser 75 ou 100, dado que a gente acredita que a economia vai estar desacelerando. Então, nesse contexto, né, em geral, aí você fala assim, vamos olhar os outros ativos, né? Em geral, está dando oportunidade de você montar uma boa carteira de crédito, né, com os juros caindo, as empresas ficam menos afogadas, você consegue montar uma carteira sem correr um risco muito alto, né? Então, uma carteira mais de high grade, você consegue montar CDI mais 3, CDI mais 3,5, né, com uma volatilidade razoavelmente baixa, né, um preço bem mais interessante depois dos eventos de janeiro, né? Tivemos 2, 3 empresas importantes aí tendo problema, impactando esse mercado, tiveram outflows, está bem reprecificado. Então, tem muita gente sacando. A gente, na verdade, acha que é a hora de colocar dinheiro no crédito, né? Então, na verdade, a gente está muito otimista com as debêntures incentivadas, isentas, né? A gente montou um fundo na Legacy para isso, os sócios foram seeders, né? Colocamos o nosso dinheiro, né? E estamos abrindo esse produto para captação. Eu acho, né, no meu cheiro, que isso aí tem um potencial de dar um retorno de 25% em 18 meses isento, né? Estou até sendo é um chute, né? Porque ninguém sabe quanto que pode ser, como é que vai ser o cenário, como isso vai se delinear. Mas a gente acredita que hoje você monta uma carteira, a gente consegue montar uma carteira meio que inflação mais 7,5%, isenta, né? Então parece algo bastante interessante, né? Então a gente tem exposição a crédito dentro do nosso fundo macro também. Estamos com o tanque mais cheio, a gente estava com o tanque totalmente vazio, né? Muito preocupado com o começo do governo, e a gente aproveitou essa oportunidade da reprecificação dos preços, enchemos o tanque no multimercado e estamos também colocando aí, temos nosso fundo de crédito normal, temos nosso fundo de debênture incentivada, então a gente está bem animado com isso. Em geral, quando você olha o corte, né, de juros, a Bolsa geralmente sobe um CDI mais 10, né? Só que num governo do jeito que né, tentando gerar arrecadação, então vai ser um CDI mais 10 com muita vol. Aí quando eu olho assim, eu tenho crédito a CDI mais 3,5 com baixa vol e um negócio com CDI mais 10 com muita vol, eu acabo querendo alocar uma parcela maior em crédito do que em bolsa. Então, a gente tem uma pequena posição em bolsa, né? Não somos tão otimistas assim, porque tem uma série de medidas no pipeline de arrecadação que vão comer o lucro das empresas, vai ser um headwind, né, constante, né? Para as empresas, tem um pipeline de umas 10, a gente coloca na nossa apresentação interna lá, tem umas 10 medidas lá, que todas são para arrancar, né, dinheiro do setor privado, né? Então, a gente acha que a Bolsa tem esse headwind, deve subir um pouco, talvez não sei se CDI mais 10, mas vai subir um pouco, muita vol. Então, acho que é algo que não é para você se abraçar demais, se animar muito. A gente gosta dos juros curtos no Brasil, a gente acha que a inflação, no curto prazo, ela vai ficar próxima de 0 nos próximos 2 meses, né? Tem essa questão da defasagem da gasolina, né? Se a Petrobras vai ajustar, não vai ajustar. Então, a defasagem é um problema, né? Porque já está chegando na casa do diesel, da casa de 30%, a gasolina a 25%.
Mas a gente acha que a Petrobras vai acabar ajustando entre 5 a 10, vai esperar mais um pouco, ver se lá fora calma, e aí vai fazendo esse ajuste de forma gradual, e seria uma forma boa de fazer, né? Ou o governo vai optar novamente por fazer o imposto de exportação e cair a PIS/COFINS para não ter impacto na bomba, né? Aí seria já uma forma ruim de fazer, porque vai ser uma coisa que vai fazer alguns ativos sofrerem, né? Principalmente as empresas de petróleo, né? Porque vão ser tributadas na exportação, como aconteceu alguns meses atrás. Então, esse é o jeito ruim de fazer, tem o jeito bom de fazer. A gente está na dúvida se vai fazer um pouco do jeito ruim, um pouco do jeito bom, né? Então, acho que é um concern de curto prazo, como é que vai ser adressar essa questão da alta do petróleo. Então, a gente tem posições de bolsa pequena. Na moeda, eu compactuo com a visão do Vini aqui. Eu acho que, no curto prazo, né, quando você começa a fazer o ciclo, você atrai capital, o estrangeiro vem, aí tem follow-on, né? Ontem teve o follow-on da Copel, aí o estrangeiro compra um terço da emissão, 50%, e aí tem entrada no dólar, aí o pessoal se anima, vem comprar renda fixa porque o juro vai cair. Então, no primeiro momento, né, com o juro ainda muito alto, acho que o câmbio fica mais ou menos por aí, né? Passeando de acordo com as outras moedas globais. Mas, na medida que a gente vai avançando no processo de corte de juros, vai avançando na desaceleração da economia que a gente vê pela frente, eu acho que a gente vai ver a moeda depreciando, né? E aí uma coisa mais importante, eu acho que na mudança do Banco Central, né, com essa composição para o ano que vem, vai ser um Banco Central muito dovish, muito sensível ao crescimento. Como a gente acha que o crescimento vai ser menor do que esse ano, então a gente vai ver aí, né, uma política de juros mais agressiva. Então a gente pode ver uma moeda depreciando em algum momento de uma forma mais rápida. Então o que eu fico pensando aqui na minha cabeça é que horas que a gente vai ter que comprar esse dólar, entendeu? Se vai ser já, se é daqui a 2 meses, se é daqui a 3 meses. Eu acho que não é já, né? Então a gente está meio neutro e acho que mais à frente a moeda vai entrar numa tendência de valorização. Desculpa, Bruno, que eu me estendi demais, acho que tinha muito assunto. Não, é bom que eu chego só para a parte final, é mais fácil, não tem muita diferença. Eu acho que concordo bem com a parte de fiscal, acho que a gente tem um ajuste grande para fazer pela frente, que não vai ser feito. Acho que a parte que vem vai ser via arrecadação, e que na nossa cabeça acaba aumentando o preço. A gente é preocupado demais com os últimos 2 anos do governo Lula, acho que como é que vai ser um governo que aumentou o gasto nessa velocidade no primeiro ano, como é que vai ser a reta final. Então, eu compactuo da visão que a gente tem um otimismo moderado com o Brasil. Eu acho que a gente tem espaço para cair juros responsavelmente, mas, acima de tudo, o que o Guerra falou no final é uma coisa que a gente se pergunta e se questiona há muito tempo, que é como é que é o novo Banco Central. Tá? Eu acho que a gente vira o ano, muito provavelmente, com uma diretoria que já é mais indicada pelo Lula do que não indicada pelo Lula, e no final do ano a gente tem um presidente do Banco Central novo. Eu concordo 100%, eu acho que vai ser um Banco Central com uma função de reação, como a gente fala, muito diferente, e que a gente pode acabar trabalhando com juros reais muito menores do que a gente vê. Então, acho que, para mim, a maior alocação que a gente tem é em TNB. A gente acha que, quando você olha para a inflação implícita de 3 anos a 4,5%, eu acho que é um seguro ridículo de barato, né? Eu acho que, se a inflação for muito menos do que isso, e pode ser, quer dizer que o juro real vai ser muito mais baixo, a ordem de magnitude mais baixa. Então, a gente acha que a inflação, a NTNB de até 3, 4 anos no máximo, é muito boa para um ambiente em que você tem pressão fiscal, um ciclo de juros começando, e uma composição que vai mudar muito do Banco Central daqui para frente. Então, em termos de alocação de risco, a maior alocação de risco que a gente tem é em juros reais. A gente tem um pouquinho de juro nominal, que acho que ele fica muito ancorado, a volatilidade cai. Eu acho que qualquer surpresa fica muito assimétrica. Se a gente tiver um PCA mais baixo, você vai começar a discutir aceleração de corte. Então, acho que você ancora no nível e te dá assimetria. Essa é a grande graça. Historicamente, 100% dos ciclos no Brasil, nos últimos 30 anos, você acabou cortando mais do que você imaginava inicialmente. Então, acho que ajuda muito. E quando a gente olha para a curva de juros, a curva tem um nível de juros terminal acima do neutro, né? Então, eu tenho muita dificuldade de ver um Banco Central indicado pelo Lula terminar o ciclo de juros com juros acima do neutro. Então, corroborando que o que a gente mais gosta é a parte de juros reais. A gente gosta, assim, talvez um pouco mais de bolsa. Eu acho que, a despeito dos riscos que o Guerra falou, e a gente reconhece são riscos relevantes, eu acho que as empresas, o setor privado vai ser o grande variável de ajuste desse fiscal que a gente tem pela frente. Então, esses riscos são grandes. Mas, dito isso, quando você olha para o pricing da bolsa hoje em dia, é muito favorável. Então, ainda que não seja uma posição gigante, a gente tem uma posição relevante. Quando a gente olha o ciclo de 2016, a Bolsa largou o ciclo de 2016 com PI de 12. A
A gente está 30% abaixo disso. Se você tirar Petro e Vale, ainda assim você tem um PI 1%, desculpa, um desvio padrão abaixo da meta. Então, parece muito assimétrico a teu favor. A gente acha que a Bolsa tem espaço para andar assim, mas entende que esses riscos são relevantes. Em moeda, eu concordo 100%. Eu acho que, taticamente, você pode ter uma posição aqui ou colar, porque eu acho que, nesse começo de ciclo, você tem mais fluxo do que qualquer outra coisa. Mas eu acho que a grande alocação comprada em real já passou. E eu me questiono quando é a hora de comprar também. Eu acho que eu já falei isso lá dentro de casa algumas vezes. A gente vai comprar dólar com um pouco mais de vontade quando a gente estiver olhando no branco dos olhos do novo presidente do Banco Central. Eu acho que nessa hora a gente vai estar solapando. A gente já deu uma solapada muito grande na âncora fiscal e a âncora monetária vai se perder bastante nessa hora. Então, a gente acha que esse é o grande time. Em termos de moeda, a gente prefere muito mais a moeda do México. Acho que o México tem um quadro completamente diferente. É um país que não fez fiscal, mas que tem um mercado de trabalho super apertado. Está tendo um fluxo gigante de nearshoring, reshoring, como queira, mantendo a atividade muito forte, o que, na nossa visão, vai fazer com que o Banco Central lá demore bastante a cair juros e caia de forma bem comportada. Então, você tem atividade forte, fluxo forte, carrego, uma ligação muito forte com o mercado de trabalho americano, né? Quanto mais saudável está o mercado de trabalho americano, aumentam as remessas para o México. Então, a gente gosta muito da moeda mexicana, a gente aproveitou a piora desses últimos dias para aumentar a posição. Na América Latina, a gente tem capturado esse ciclo de corte no Chile com uma inclinação de curva de juros, que para a gente foi muito bom, e sem grandes alocações em G7. A gente acha que G7, como eu falei, tem um risco muito grande de você estar só delaying o hard landing, então é um risco grande, mas também eu não consigo descartar que, de fato, você passou por um equilíbrio melhor e você vai ter um nível de juros mais alto durante um tempo, mas sem grandes dramas. Acho que, de uma forma sucinta, acho que é isso. Tá ótimo, obrigada. Nosso tempo acabou. Então, eu dou um minutinho para cada um para considerações finais, para a gente encerrar, então, o nosso painel. Não, só agradecer o convite aqui. Acho que foi um prazer estar com o Vini aqui, com o Bruno, com vocês. Espero que a gente tenha agregado aí bastante conteúdo e trazido algumas ideias aí, mostrando um pouco como é que é o nosso dia a dia aqui, né? Os dilemas, as discussões, os desafios, né? Então, é com isso. Obrigada, Felipe. Acho que, da mesma forma, muito obrigado pelo convite da TAG e obrigado aos panelistas e ao tempo de vocês e mesmo as palavras do Guerra aqui, espero ter agregado alguma coisa aí nas futuras decisões de investimento de vocês. Eu também queria agradecer a todos. Um evento muito legal. A gente estava aqui vendo o Mansueto antes. Ontem teve diretor do Banco Central, então é um evento realmente de bastante porte. Agradecer meus panelistas aqui, é sempre bom escutá-los. E obrigado, Francis, também. Bom dia a todos. Então, obrigado aos panelistas, obrigada à TAG, obrigada a todos que ficaram até agora.